Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo da segunda fase da dosimetria, nós vamos conversar agora sobre as atenuantes genéricas, tá? Nós já falamos das agravantes genéricas, né, do artigo 61 e 62. Agora vamos falar das atenuantes genéricas que estão no artigo 65 e 66 do Código Penal. Vamos começar pelas do artigo 65, certo? O artigo 65, como eu coloquei aí, que vocês podem ir acompanhando pelos slides, diz ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, é o que está no inciso 1, né, do artigo 65 do Código Penal. E aí eu coloquei para vocês que nós temos nesse inciso 1 duas atenuantes genéricas. Tem a atenuante da menoridade relativa e tem a atenuante da velhice ou de senilidade. A menoridade relativa é quando ela é aplicada quando o réu for menor de 21 anos na data da infração penal, na data que ele cometeu a infração penal, na data do crime. Então, menor de 21 anos ao tempo do fato. Não importa a idade que ele tiver na data da sentença. Mais uma vez, o que importa é que ele seja menor de 21 anos, a chamada menoridade relativa, na data do fato, ao tempo do fato, certo? Logicamente, eles têm que ser maiores de 18 anos, tá? Porque a maioridade penal ela começa aos 18 anos. Tem essa atenuante se ele praticar o fato ainda sendo menor de 21 anos. Menores de 18 anos não cometem crimes, né? Cometem ato infracional, vão incidir as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, a súmula 74 do STJ, que eu coloquei aí, diz assim, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Então, eles falam em documento hábil, eles não se vinculam à prova dessa menoridade penal à certidão de nascimento. Então, existindo algum outro documento hábil a comprovar que ele era menor de 21 anos na data do fato, se tiver esse outro documento, ele vai ser considerado um documento hábil, tá? Vai ser considerado prova dessa menoridade relativa. A velhice ou senilidade, né, é uma atenuante genérica, tá? Ao réu maior de 70 anos, só que aqui é na data da... Opa, passei o slide sem querer. Aqui é o réu maior de 70 anos na data da sentença, ok? Na data da sentença. Não importa a idade que ele tinha à época dos fatos. O que importa é a idade que ele tinha na época da sentença. Beleza? Ok? Bom, outra coisa que eu coloquei aí para vocês é acerca do desconhecimento da lei, que é o que está no inciso 2. O inciso 2, vamos ler aí no slide. Embora o desconhecimento da lei, né, seja inexcusável, que é o que está lá no artigo 21 caput, que vocês já estudaram em Direito Penal 1, embora o desconhecimento da lei seja inexcusável, não afaste, no artigo 21 caput, ele não afasta o caráter criminoso do fato, funciona como atenuante genérica, certo? Ok? Então, por quê, professora? Porque ninguém se escusa, né, de cumprir a lei alegando que não a conhecem. Vocês já estudaram isso, tá lá nas normas de introdução, na lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? Então, subsiste o crime, subsiste a responsabilidade penal, só que a lei vai ser a lei vai ser cumprida, só que a pena vai ser mais branda, certo? Ok? Por que, pessoal, existe essa atenuante? A doutrina coloca que é porque o sistema jurídico brasileiro ele tem tantas leis e atos normativos que são constantemente modificados, revogados e dificulta que nós, cidadãos, tenhamos a exata compreensão do significado daquela norma ou do alcance mesmo daquela norma, né? Que mais?
Cuidado que quando se fala de contravenções penais, atenção, quando se trata de contravenções penais, ou seja, aquilo que está previsto lá na Lei de Contravenções Penais, o desconhecimento da lei ou a compreensão exata da lei, se excusável, elas autorizam o perdão judicial. Não quero que vocês se preocupem tanto com isso agora, tanto que eu nem coloquei nos slides, mas eu coloquei aqui a título de curiosidade, de complemento de informação para vocês. Acredito que vocês já devam ter estudado isso também, Penal 1. Que mais? Inciso 3. Ter o agente, letra A, cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral, né? Aí é a linha A, tá bom? É o antecedente psíquico motivacional da conduta criminosa, certo? Lembrem-se que os motivos do crime nós já estudamos, eles são importantes na fixação da pena base, lá no artigo 59. Eles também podem ser considerados uma qualificadora ou privilegiadora de determinados crimes, né? Como no homicídio doloso. Ainda pode ser considerado um agravante genérica, nós já falamos também sobre isso. E também pode ser considerado um atenuante genérica, certo? Para ser atenuante, o motivo do crime tem que ser relevante. Passei de novo o slide. O motivo do crime, ele tem que ser, pessoal, como eu coloquei aí para... relevante valor, como a linha A coloca, tem que ser um motivo relevante, importante, considerável, certo? E aí, o valor social, pessoal, é o que atende, digamos assim, aos anseios da sociedade, da coletividade. Por exemplo, matar um estuprador perigoso que ficava rondando as moradias, as pessoas de um determinado bairro. É considerado um valor social. E valor moral. Valor moral vai dizer respeito ao agente, é o que está em conformidade com a moralidade e os princípios éticos dos valores do homem médio, certo? Por exemplo, matar um criminoso que já praticou tortura há algum tempo atrás, mas que a pessoa tinha conhecimento e matou por causa disso, é considerado um valor moral, certo? Que mais? A linha B. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Cuidado, eu coloquei até aí para vocês, não se pode confundir a primeira parte, né, que diz procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Não confundir essa parte com o arrependimento eficaz, que está lá no artigo 15 do Código Penais. Por quê? No arrependimento eficaz, vocês já estudaram também, mas eu vou recordar para saber a diferença aqui. No arrependimento eficaz, o agente, o criminoso, ele vai esgotar todos os atos executórios, certo? Mas ele impede, o próprio agente impede a consumação do crime. Vamos um exemplo. Depois de disparar com arma de fogo contra uma vítima, que quando ele disparou, ele tinha o intuito de matá-la, né? Aí ele dispara. Quando ele dispara, ele se arrepende e leva a vítima para o hospital e salva a vítima da morte. Se ele não tivesse levado, ela teria morrido. Então, aí, nós temos uma causa de exclusão da tipicidade do homicídio. Por quê? Porque ele salvou, ele se arrependeu eficazmente, foi eficaz porque ele impediu a morte. Ele vai ser responsabilizado penalmente, pelos atos que ele praticou, por exemplo, a lesão corporal, tá? Mas o homicídio em si não é caracterizado, se torna atípico. A gente não tem tentativa porque não se consumou por vontade própria do agente. Se não tivesse consumado a morte por motivos alheios à vontade dele, aí sim nós teríamos a tentativa de homicídio. Só relembrando isso para vocês. Aqui, na atenuante genérica, o crime se consuma, certo? Mas o responsável por aquele crime, ele vai procurar, por espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime,
impedir as consequências ou reduzir as consequências, mas o crime foi consumado. Por exemplo, eu atropelo, eu não, Deus o livre, um sujeito atropela e mata um pai de família, certo? Mas fica pagando pensão para a esposa e para os filhos. Nós temos uma menor reprovabilidade, por quê? Porque alguém tá buscando aí diminuir as consequências da sua ação. Então, é possível que seja aplicada, nesse caso, essa atenuante genérica, certo? Porque ele procurou espontaneamente e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, certo? Esse arrependimento, ele tem que ser logo após, um lapso de tempo que a lei não coloca, não diz qual é, então é o juiz que vai verificar no caso concreto. Agora, cuidado que precisa que esse arrependimento, né, ele procurar minimizar, etc., venha por espontânea vontade. Se o agente também não conseguir efetivamente diminuir as consequências do crime que ele praticou, não vai ser considerada essa atenuante. Agora, essa parte final aí que eu coloquei para vocês, já a parte final do dispositivo, ter antes do julgamento reparado o dano. Cuidado para não confundir com arrependimento posterior, que é lá do artigo 16, que é uma causa obrigatória de diminuição de pena, né? O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena. No arrependimento posterior, a reparação do dano e a restituição da coisa deve acontecer antes de quê, professora? Antes do recebimento da denúncia ou da queixa, né? Vocês já estudaram esse artigo 16. E a atenuante genérica, a reparação pode vir antes do julgamento, né? Em primeira instância. O entendimento majoritário é que até o julgamento em primeira instância, certo? Aqui também, essa reparação do dano tem que ser integral, efetuada por livre e espontânea vontade do réu, tá? Ele não pode ser coagido a fazer isso, beleza? Letra C. Cometido crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. É o que está aí na linha C, certo? No tocante a essa coação, certo? Se a coação ela é de natureza física e irresistível, como vocês já estudaram também, só recordando para entender a diferença. Nessa coação, se ela é de natureza física e irresistível, ela afasta, portanto, a conduta do agente, né? Então, se ela sendo irresistível, ela afasta, consequentemente, o fato típico, porque o réu não tem a vontade, né? E vocês estudaram que um dos elementos integrantes do dolo e da culpa é a vontade. Se não existe vontade, não existe dolo e nem existe culpa. Você ser coagido, a coação irresistível, né, física irresistível, ela torna o fato atípico. Vocês já estudaram isso, certo? Ela sendo física e irresistível, certo? Agora, a coação moral irresistível, a moral irresistível, diferente da física que eu acabei de falar, a moral irresistível, ela exclui a culpabilidade, né, do agente por conta da inexigibilidade de conduta diversa, né, que está lá no artigo 22 do Código Penal, que vocês também já estudaram. Agora, se essas coações forem resistíveis, tá? Vai haver o concurso de pessoas entre o coator e o coagido. Ambos estão praticando crime,
certo? Para o coator, que é aquele que coage, é agravada. Nós já estudamos isso, tá? É um agravante genérica lá do artigo 62. Já em relação ao coagido, né? No caso da coação resistível, ele vai ter a sanção dele atenuada. É aqui que entra essa atenuante genérica, certo? E aí o juiz vai verificar se naquela situação ele poderia ou não resistir. Se ele poderia resistir e mesmo assim praticou, ele vai responder, mas com essa atenuante, tá bom? E obediência hierárquica, tá? Aí coloca também cumprimento de ordem de autoridade superior. Aí a obediência hierárquica, cuidado, tá? De ordem não manifestamente ilegal, ela exclui a culpabilidade também por inexigibilidade de conduta diversa, lá do artigo 22 que vocês já estudaram, né? E aí somente o superior hierárquico é que vai responder pelo crime. Mas se a ordem for manifestamente ilegal, né? Se a ordem for manifestamente ilegal, tanto o superior hierárquico quanto o funcionário subalterno vão responder em concurso pelo crime, certo? Para o superior que deu a ordem, vai ter a agravante genérica, que nós já estudamos, tá? E para esse subalterno, vai ter essa atenuante genérico. Por quê? Porque o subalterno é colocado numa situação difícil, né? Quando o superior determina a execução de um ato, mesmo sendo manifestamente ilegal. Porque se não for manifestamente ilegal, a gente já viu, exclui a culpabilidade do subalterno. Influência de violenta emoção, pessoal, provocada por ato injusto da vítima. O domínio de influência de violenta emoção vai envolver um descontrole do agente, né? Porque a vítima ela age de uma forma que vai perturbar o ânimo daquela pessoa que está praticando o crime. Por isso ele pratica o crime, certo? Basta um ato injusto da vítima, beleza? E tem que ser um ato provocado pela vítima, injustamente pela vítima. Então, por exemplo, o agente praticou o crime após, sei lá, no dia seguinte ao dia que soube que a pessoa estava lhe difamando ou caluniando nas redes sociais. Foi um ato injusto da vítima? Foi. Isso pode ter provocado uma violenta emoção no agente? Pode, tá certo? Quando não for aqui, cuidado só para não confundir com as privilegiadoras, que nós vamos estudar na terceira fase da dosimetria da pena, porque tem uma privilegiadora lá no crime de homicídio que fala do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não se preocupem com isso agora, que quando a gente estiver lá na terceira fase da dosimetria, eu explico melhor a diferença dessa atenuante, da influência da violenta emoção, para a atenuante do domínio de violenta emoção, certo? Lá do homicídio. Que mais? Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, que é o que está aí para vocês na linha D, certo? Essa confissão, ela tem que ser espontânea, certo? Deve ser sincero do agente. Não basta ser voluntária, não é o agente confessar para se aproveitar do benefício legal, certo? Tem que ser crível o arrependimento dele, a confissão dele, certo? A intenção dele de colaborar com a apuração daquela infração penal que ele praticou, certo? Que mais? Cometido crime sob a influência de multidão em mútuo, se não o provocou. É o que está lá na linha E. Aí, pessoal, tá falando do crime multitudinário. Me dá um exemplo, professora, crime que envolve multidões.
É muito comum a doutrina colocar como exemplo as brigas em estádio de futebol, certo? Briga em estádio de futebol, às vezes invasão de propriedades rurais, né? Também é considerado, em algumas situações, um crime multitudinário, certo? É o praticado cometido por uma multidão em tumulto, certo? Só que essa multidão em tumulto, ela foi espontaneamente aconteceu, daquelas pessoas naquela situação se juntarem e aí começar uma briga, por exemplo, no estádio. Não é algo que já se organizaram antes de ir para o jogo, já foram no intuito, aquelas pessoas determinadas de ir lá causar uma confusão. Não, isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui de algo espontaneamente, surgiu espontaneamente no meio daquele motivo, uma pessoa viu outra batendo no outra, entrou no meio e começou a bater também. Um crime de multidão, certo? Apurada a autoria do fato, todos que participaram, né, todos que fizeram parte dessa multidão, eles devem responder pelo delito que for praticado. Às vezes é um delito de vandalismo, às vezes é um crime de dano, às vezes é um crime de lesões corporais, às vezes é crime de homicídio, enfim, pode ser qualquer um. Invasão de propriedade, né, enfim. Aqui vai ter uma atenuante para as pessoas, porque se considera pessoal que a pessoa é como se considera que o indivíduo ele sofresse uma pressão daquela violência que agita o grupo e se deixa levar. Eu não vejo muito sentido nisso, mas a lei coloca, né, essa atenuante. Só que cuidado, é requisito essencial que o agente do crime não tenha provocado tumulto no qual se viu envolvido, certo? Não pode gozar dessa atenuante as pessoas, né, que provocaram o tumulto. Foram eles que trouxeram a rebeldia, né, para o meio da multidão. Eles que desencadearam essa agitação, eles que desencadearam a prática do crime, certo? Então, o beneficiário, ele não pode ter provocado o tumulto e ele não pode ter premeditado, né? Já falei isso com vocês, não poderia ser uma confusão entre a multidão de uma forma pré-determinada. Não, foi espontâneo, aconteceu ali naquele momento. Que mais? As atenuantes inominadas. Estão lá no artigo 66 do Código Penal. Por que são consideradas inominadas, professora? Porque elas não estão expressamente previstas em lei. O artigo 66, ele diz que constitui atenuante qualquer circunstância relevante ocorrida antes ou depois do crime, mas ele não diz, ele não dá sequer um exemplo, né, de quais seriam essas circunstâncias relevantes que poderiam atenuar a pena do réu. Então, são também chamadas, pessoal, de atenuantes de clemência, tá? Pois normalmente o magistrado as concede por um ato de bondade, como eu coloquei aí para vocês. Elas não estão exemplificadas em lei. Eita, passei sem querer. Me dá um exemplo, professora. Eu trouxe um exemplo aqui do Nutt. No livro dele, do 2020, na página 709, que é o livro que eu estou indicando para vocês irem fazendo as leituras, porque está disponível na biblioteca virtual, ele diz assim, ele relembra um caso que aconteceu no Tribunal do Júri, da capital de São Paulo, e eu coloquei para vocês. Um determinado rapaz ingressou em uma danceteria e, na frente de todo mundo, disparou sua arma na vítima, que era um desafeto seu, matando-o. Imediatamente foi perseguido por amigos do ofendido, foi alcançado e levou dos Vingadores aproximadamente 13 tiros que quase o mataram. E ele ficou internado por vários meses, se recuperando das lesões, e aí quando teve alta, constatou-se ter sofrido prejuízos irreparáveis que o incapacitaram para várias tarefas. E aí, julgado pelo tribunal do júri, proposto esse quesito dessa atenuante pela defesa, o conselho de sentença, né, os jurados, reconheceram a atenuante inominada, essa do 66, de circunstância relevante posterior ao crime e concederam essa atenuação da pena. Eu achei um exemplo muito bacana esse trazido pelo Nutt. Então, seriam circunstâncias como essas, tá? Podem ser anteriores ou podem ser posteriores ao crime. Professora, me dá um exemplo de uma circunstância anterior ao crime que pode ser considerado relevante, uma circunstância relevante que atenue a pena.
Pode o réu ter sido vítima de estupro, por exemplo, na infância, na juventude, e aí quando cresceu, praticou aquele ato de estupro que haviam praticado contra ele. Isso, uma pessoa que sofreu muita violência na infância, isso ficar comprovado, isso pode ser uma circunstância relevante anterior ao crime, não precisa ter a ver com o fato criminoso, certo? Circunstâncias da vida daquela pessoa, podendo ou não ter ligação com o fato. Beleza? E aí eu coloquei uma observação para vocês. Eventuais bons antecedentes, ou a pessoa não ter antecedentes, é porque quando você tem antecedentes é porque são maus antecedentes. Quando você não tem nada, não vai ter nada na sua certidão de antecedentes. Então, dizer bons antecedentes é meio estranho, mas tudo bem. Eventuais bons antecedentes, né, antecedentes criminais positivos ou a ausência de antecedentes criminais do réu, eles não podem ser considerados atenuantes inominadas. Por quê, professora? Porque eles já são considerados lá na primeira fase da dosimetria da pena. Lembram no artigo 59 do Código Penal? Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e da maioria da doutrina. Por quê, professora? Nós já vimos lá, se ele tiver maus antecedentes, a pena base dele vai ser elevada. Se ele não tem maus antecedentes, a pena dele deve permanecer, não deve ser elevada, né? E se já foi elevada, nós vamos ver depois como é que fica quando eu tenho mais de uma causa quando eu tenho mais de uma agravante e quando eu tenho, para cada agravante, vocês já viram, né, que tem um consenso de que a pena deve ser aumentada 1/6 para cada agravante e ser diminuída de 1/6 também para cada atenuante. Nós vamos ver o que é que acontece quando nós temos o confronto entre uma agravante e um atenuante. Isso não é assunto da nossa VP1 e vai ser assunto ainda vai ser trabalhado, talvez por meio de questões, enfim, mas não se preocupe que nós vamos ainda trabalhar essa parte, ok? O que eu quero deixar claro aqui para vocês é antecedentes, o fato do agente ter bons antecedentes não pode ser considerado atenuante inominada, beleza? Não entra aqui como circunstância relevante para atenuar a pena, não, ok? Então, bons estudos, pessoal. Até mais!